Fala pessoal da biologia, tudo bom com vocês? Meu nome é Everson Coutinho e hoje eu vou falar sobre física das radiações ionizantes, mais precisamente eu vou falar sobre a descoberta dos raios-x. E existe a pessoa melhor para falar sobre raio-x que não seja o inventor não, o cara que descobriu os raios-x? Sim, eu estou falando de Wilhelm Conrad Röntgen, o pai da radiologia que a gente considera hoje, que é o que descobriu os raios-x. Então eu vou trazer ele para falar sobre a descoberta dele. Olha aqui. Bom, claro que vocês não sei se vocês imaginavam que eu ia trazer ele e viviam em a cores. A cores até tá aqui, né? Então, galera, já na frente do computador, mostrando aqui para vocês o site de Física das Radiações, depois dá uma olhada lá para conferir o que a gente tem. E o que eu vou fazer? O artigo já está todo bonitinho aqui, certo? Mas eu vou apresentar ao longo dessas apresentações tópico por tópico, certo? Tópico 1, tópico 2, e aí eu vou fazendo. Cada vídeo eu vou fazer um tópico e vou mostrando para vocês. Então a primeira parte eu dividi em seções e tipo parágrafo por parágrafo, para a gente ter uma dinâmica melhor na apresentação. Vamos começar. Se a descarga de uma bobina de indução razoavelmente grande passar através de um tubo de vácuo Hittorf, ou através de um tubo Lenard ou um tubo de Crookes, ou outro aparelho semelhante que tenha sido suficientemente exaurido. Em princípio parece que é algo que é complicado, mas nessa época já estava tendo estudos sobre tubos de raios catódicos. O que eram os tubos de raios catódicos? Eram tubos evacuados, ou seja, sem ar dentro dele, que era utilizado para fazer estudo de raios catódicos. Então só 10 anos depois que descobriram que aqueles raios catódicos eram elétrons que estavam se movimentando do cátodo em direção ao anodo. Então Röntgen ele era um dos cientistas que também estava estudando os raios catódicos. E quando ele descobriu os raios-x, ele ficou embasbacado com a descoberta e ele começou a dissertar o que ele tinha descoberto. Ele ficou 13 meses no laboratório dele, não foi assim, descobriu hoje e falou amanhã. E ele escreveu esse artigo e nessa primeira parte ele explica se a descarga elétrica de uma bobina de indução razoavelmente grande, ou seja, se uma descarga razoavelmente grande passa através de um tubo de vácuo, Hittorf foi ele criou o tubo de evacuado dele, ou através de um tubo de Lenard também foi um físico, também tinha um tubo que foi feito por ele, ou um tubo de Crookes, também Crookes ele fez um tubo de tubo a vácuo, ou outro aparelho semelhante que tenha sido suficientemente exaurido, ou seja, se tirasse o ar de dentro dele. Outro que já começa assim. E continua. Sendo este tubo coberto com papelão preto. Opa, daqui a pouquinho vocês vão ver esse detalhe. Que se encaixe com tolerável proximidade e se todo o aparelho for colocado em um quarto completamente escuro. Observa-se em cada descarga uma iluminação brilhante de uma tela de papel coberta com platino cianeto de bário, colocado na proximidade da bobina de indução. Então nesse momento o que o Röntgen ele fez? Ele pegou o tubo exaurido, cobriu com papelão preto, que se encaixasse de maneira tolerável, colocou esse aparato em um quarto escuro e ele observou, que agora que vem a parte legal, observou que em cada descarga, ou seja, cada vez que tinha uma descarga elétrica no tubo, ele observou uma iluminação brilhante de uma tela de papel coberta com platino cianeto de bário e colocado nas proximidades da bobina de indução. Ele não sabia o que era, lembre-se disso. Se ele colocasse em qualquer outro lugar ia ter a mesma coisa, mas ele deixou claro que ele pegou todo o papel coberto com platino cianeto de bário e botou próximo da bobina de indução. E o que foi que aconteceu? Essa fluorescência é visível mesmo se a tela de papel estiver a uma distância de 2 metros do aparelho. Olha que legal.
ele, além de perceber que esse papel ele brilhava, ele começou a fazer experimentos de colocar em distâncias diferentes. E ele percebeu que mesmo colocando a 2 metros de distância do aparelho, também esse material ele continuava brilhando. E ele vem e diz: é fácil provar que a causa da fluorescência procede do aparato de descarga e não de nenhum outro ponto do circuito condutor. É claro que ele está falando isso depois de ele ter feito todo o experimento, né? Aí ele diz: é fácil. E ele vai provar sim que essa fluorescência ela tem a origem de nenhum outro lugar que não seja do tubo. Foi o tubo que estava causando essa fluorescência. Então, em resumo, o que o Röntgen ele percebeu? Ele percebeu que precisa de uma grande descarga elétrica, precisa de um tubo a vácuo para produzir esses raios-x, aí pode ser qualquer tubo, independente de ser de Crookes, de Lenard ou de Hithoff. Esse tubo a vácuo precisa ser coberto com um papelão preto. Outra coisa que também está lá no início, precisa estar em uma sala escura. E esse anteparo vai produzir uma iluminação brilhante em um material fluorescente. Só um detalhezinho. Hoje já sabe-se que não precisa nem de papelão preto e nem precisa de sala escura, ok? Para produzir o raio-x, não precisa nada disso. Basta você ter um tubo exaurido, você ligar em um sistema elétrico apropriado, você envolve esse tubo em uma estrutura que a gente chama de cabeçote. Isso daí é para não ter radiação espalhada, mas isso aí fica para outra conversa. Mas basicamente você precisa de um sistema para gerar uma descarga elétrica, um tubo exaurido, e para você detectar esse raio-x, aí você pode ter um anteparo com material coberto, com material fluorescente, que hoje em dia a gente utiliza o ecrã. E na realidade o que o Röntgen está apresentando é basicamente também os primórdios do ecrã. Ok, pessoal? Então, se gostou desse primeiro vídeo, deixa aí seus comentários, dê like, dê dislike também se não gostar, mas o importante é que eu quero o feedback de vocês. Tá bom? Valeu? Então até a próxima!